Olá! A mensagem bíblica de hoje é sobre outro grande tema da Bíblia, o grande conflito. Semana passada eu apresentei a você o conceito do que são as doutrinas, são os temas base da palavra de Deus, que trazem os alicerces da crença chamada de a verdade, todas elas inspiradas ou reveladas pelo Salvador para nós, através da palavra dele. Então hoje, sobre o grande conflito, eu gostaria de explicar para você um pouquinho sobre essa realidade na qual nós estamos inseridos. Nós vivemos num mundo que tem uma guerra, e essa guerra começou desde a criação e vai perdurar até a volta de Jesus. Nós já estamos inseridos nessa guerra há muitos anos, há milênios. E é importante saber que nós estamos neste grande conflito pelo fato de que essa informação pode mudar o jeito como nós enxergamos o mundo e como nós escolhemos, tomamos as nossas decisões. Nós não estamos numa guerra só agora, no período em que enfrentamos esse vírus que vem destruindo famílias, mas nós estamos enfrentando uma guerra contra o pecado, contra o mal, há muitos anos desde a criação. Eu queria mostrar para você que a Bíblia retrata esta batalha, que ela não é só individual, ela é universal entre bem e mal. E aí entre Deus e Satanás, que é o personagem ou a pessoa ou o ser que lidera as iniciativas do mal. Nós precisamos compreender que existe então essa controvérsia, ou seja, um lado contra o outro. E todo o mundo está envolvido nesta grande controvérsia, ou neste grande conflito, nesta grande guerra. E é exatamente por isso que Cristo veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Porque nós vivemos em pecado e dentro desta guerra. Na semana passada eu expliquei para você um pouquinho sobre esse processo da salvação, que tem início, meio e fim, ou tem três tempos, passado, presente e futuro. Só precisamos passar por todo esse processo exatamente porque estamos dentro do grande conflito, desta batalha entre bem e mal. Muitas pessoas vão dizer que isso não é verdade, de que isso é uma lenda, ou de alguma forma essa é uma história para aterrorizar ou para trazer pessoas mais para perto de uma religião ou de outra. Mas esta informação é decisiva para as nossas escolhas hoje e para o nosso futuro. Isso vai decidir se a gente precisa ou não de salvação, por exemplo. A Bíblia apresenta que existe um início para a história de pecado aqui na Terra ou no universo todo. E essa história começa com um ser criado, perfeito. E a Bíblia faz alusão a esse ser nas menções de Isaías e de Ezequiel, sempre relacionando a um personagem terreno, mas descrevendo, na verdade, esse anjo criado perfeito por Deus. Ezequiel, por exemplo, no capítulo 28, verso 12, eu vou ler para você, diz o seguinte: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Este ser, então, era perfeito, criado com todo o capricho divino, se é que existe. E esse ser perfeito, ele então começa a, dentro dele, dar espaço para o orgulho ou para alguns pensamentos pecaminosos de querer ser igual a Deus, maior que Deus, ou ocupar o outro lugar. Verso 14 diz que Deus, eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. No verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que em ti se achou iniquidade. Verso 15. É no coração de Satanás que começa o pecado.
Verso 17 explica o que era esse pecado. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei. Ezequiel 28, 17. Muito bem, utilizando os reis de Tiro e de Babilônia, como eu disse, figuras terrenas, a Bíblia vai ilustrar, vai contar a história de Lúcifer, um anjo criado perfeito por Deus, mas que no seu coração se achou iniquidade por causa da sua formosura, porque ele olhou mais para ele, colocou ele em primeiro lugar. Ele acaba deixando com que este orgulho, essa vontade de ser maior do que Deus, este egocentrismo onde ele era mais importante do que tudo, tomasse conta da sua vida. Aliás, mesma raiz do pecado que hoje nos leva a desobedecer, por exemplo, os mandamentos de Deus. Quando que chega, então, já que começa no céu e no coração de um anjo perfeito, o mal aqui no nosso planeta? Bom, logo os primeiros seres criados, Adão e Eva, que você encontra do relato em Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2, eles têm a oportunidade de obedecer a Deus ou não. E Lúcifer, ele se personifica em forma de uma serpente, e ali, na única árvore que o casal não poderia provar do seu fruto, de todas as outras que eram dignas de serem alimento e desejosos e desejáveis de serem comidos, finalmente, com argumentos na mesma linha de Deus não quer que vocês saibam de tudo, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, de repente ele convence Eva a desobedecer a Deus, e Eva convence Adão a desobedecer a Deus, e assim no capítulo 3 de Gênesis, essa rebelião que começa no céu, vem para a terra através do pecado dos nossos primeiros pais. Exatamente ali, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus já promete a este casal de que um dia mandaria um descendente, e esse descendente destruiria o pecado. Era a promessa de que Jesus um dia viria até essa terra para morrer em nosso lugar. O impacto foi tão tremendo que a história humana desde aí passa por renovações de alianças e momentos críticos no relacionamento com Deus e principalmente no cuidado de Deus com este planeta. Fato é, em Gênesis no capítulo 7, versos 17 a 20, aonde Deus tem que renovar a terra através de um dilúvio e deixa apenas uma família que sobrevive a essa grande catástrofe mundial, a única família que decidiu aceitar a Deus e renovar a aliança com Ele de salvação. Assim, Deus vai trabalhando com o ser humano. E mais tarde, em Gênesis no capítulo 12, nós vamos encontrar Deus convidando uma família, a família de Abraão, que não tinha filhos, para fundar o seu povo aqui na terra. Outra maneira de resgatar o ser humano. Deus chama Abraão, o tira da sua terra, o leva para outro lugar, lhe dá um filho, e a partir desta família, Deus cria uma grande nação, a nação de Israel. Ele habita no meio do povo e finalmente, depois de centenas de anos, lá está Deus, trazendo para este povo, de forma escrita e clara, literal, objetiva, qual seria a sua lei, os seus mandamentos, ou a direção pela qual esse povo deveria seguir. Que caminho que era este que Deus estava propondo para as suas criaturas. Lembra aqui que os mandamentos são escritos em Êxodo por Moisés, que recebe as tábuas no Monte Sinai, escritas com o dedo de Deus, mas esta é a maneira de Deus formalizar algo que ele sempre falou para o ser humano, que é amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O pecado rompeu o relacionamento existente entre Deus e o homem. E tudo o que não provém de fé é pecado. Finalmente, pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus ou suas leis, e é o resultado imediato da separação entre nós e Deus. A evidência da ruptura deste relacionamento são atos pecaminosos. A Bíblia vai deixar mais claro em 1 João, no capítulo 3, verso 4, dizendo que pecado é a transgressão da lei, ou a desobediência a Deus. Deus propõe para você falar a verdade, ser fiel nos seus relacionamentos, honrar pai e mãe, ter um só Deus na sua vida, um só Senhor. Ninguém discorda de que este é um caminho para a alegria, para o sucesso do ser humano. É isto que Deus quer de nós. Em nenhum momento há nas Escrituras algum tipo de escravidão proporcionada por Deus. Não há nenhum momento na Bíblia onde a gente encontra um Deus tirano que obriga, mas um Deus que quer a felicidade humana. Pecado é virar as costas, é se rebelar para este Deus. Na verdade, a libertinagem, que é um conceito que o ser humano às vezes se agarra como se aí fosse a grande razão da sua felicidade, é exatamente o ponto contrário à felicidade. Por quê? Porque aonde há ausência de lei, a rejeição a Deus, aquele que nos criou e aquele que nos ama. Rejeitando a Deus, vamos para o caminho do mal, vamos para o caminho do pecado e perdemos qualquer chance de felicidade, agora e eternamente. É neste conflito que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos uma batalha externa e interna. Dentro de nós tomamos decisões, obedecer a Deus ou desobedecê-lo. De forma externa, nós lutamos contra as consequências do pecado, as doenças, as decisões pecaminosas de outras pessoas, enfim, um mundo onde estamos no meio de uma guerra todos os dias. Existe um ápice nessa guerra, que é o momento em que Cristo, no clímax da história do bem versus o mal, é morto na cruz. Isto mostra o tamanho da violência, o tamanho da maldade, do pecado e do líder do pecado no universo, que é o inimigo. Veja, um Deus que vem à Terra, nasce como um de nós, vive conosco, faz o bem para toda a humanidade e é morto no meio de tortura, de injúrias, de mentiras, de uma agitação do mal contra este Deus. Isso deixa claro para o universo de que só existe um lado vencedor, só existe um lado que quer o nosso bem, que é Deus, os seus mandamentos, que é Cristo, o nosso Salvador. É na cruz que Cristo paga o preço do pecado, porque se o salário do pecado é a morte, e morte eterna, não esta morte que a Bíblia chama de sono, Cristo, então, ao morrer na cruz, paga o preço por este pecado. E agora, nós, confessando os nossos pecados a Cristo, podemos receber dele perdão e salvação. Quando falamos que ele tem méritos para nos dar salvação, é sobre a cruz que nós estamos falando. Mais do que isso, vivemos num mundo onde as pessoas acusam a Deus como displicente, como ausente, porque nós vivemos grandes desastres, porque nós sofremos diariamente. Mas o sofrimento não é culpa divina. Ele é resultado do pecado e das nossas escolhas
para o pecado. Deus criou um planeta perfeito, lindo, maravilhoso. Deus criou seres perfeitos. Mas ao escolhermos o pecado, estamos escolhendo a degradação, a destruição. E por isso sofremos. Doença nada mais é do que uma história longa de pecado. Não só nossa, mas de toda a humanidade. Deus, na verdade, Ele ama a justiça e aborrece a iniquidade, é o que diz em Hebreus, capítulo 1, verso 9. Então, este Deus não pode ser responsável por sofrimento, porque Ele não gosta disso. Ele não pratica nenhum ato que traga sofrimento às suas criaturas. Pelo contrário, Ele é o Deus que morreu na cruz, que se ofereceu em nosso lugar. Como podemos reagir a esta informação, a esta verdade, a esta doutrina? Simplesmente precisamos estar constantemente vigilantes. São palavras que a gente não usa no dia a dia, mas significam estar atento, prestar atenção, estar focado, escolher um lado. Não dá para, nesta guerra, batalharmos em alguns momentos pelo mal e outros pelo bem. Temos que escolher um lado. E aí, escolhido o lado, devemos ser militantes, sim, deste lado. Eu escolhi a Cristo. E você? Se você escolheu a Jesus, viva desta maneira. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o capitão dos exércitos, aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, há de nos dar a vitória final nesta batalha. Estar ao lado do bem significa estar do lado que irá vencer esta guerra. Finalmente, a salvação da humanidade achava-se em jogo durante o ministério e morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a vida para a remissão de nossos pecados. Ao assim proceder, morrendo por nós, ele vindicou o caráter, a lei e o governo do Pai, contra as quais Satanás lançara falsas acusações. O grande argumento de Satanás é: Deus quer oprimir as suas criaturas. Ele não nos dá a liberdade, ele nos força a fazer coisas que não queremos, a sermos escravos dele. E deveríamos poder fazer o que a gente quiser. Ou até, segundo o inimigo, ele gostaria de substituir o próprio Deus no governo do universo. Mas Deus é um Deus de amor, que facilmente, através do relacionamento com Ele, descobrimos um Deus que não quer o nosso mal, um Deus que não quer nos oprimir, na verdade, um Deus que só quer nos salvar, que nos ama tanto que morreu em nosso lugar. E por isso Ele já venceu o mal, venceu na cruz. Você pode se perguntar, mas e por que eu ainda vivo em meio a uma terra de sofrimentos? Porque essa história ainda não acabou. E se ela não acabou, você ainda tem uma chance de decidir ao lado de Cristo. Por isso eu convido você agora, nesse minuto, a fechar os seus olhos, entregar a sua vida a Cristo e se posicionar ao lado do vencedor. Aquele que venceu o pecado e muito em breve virá para pôr um ponto final nessa história, neste grande conflito. E isso está muito perto de acontecer. Eu gostaria de orar com você. Eu fecho os meus olhos para poder me concentrar no Salvador. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, porque hoje olhamos para uma grande verdade da Tua Palavra. A verdade de que nós vivemos num mundo em conflito. Senhor, nós pecamos, nós somos pecadores e pedimos agora o Seu perdão. Escolhemos a Ti e gostaríamos de receber a Tua salvação. Somos mais do que vencedores por meio do Seu amor. Por favor, Senhor, vá à frente, abrindo caminho para essa vitória final. Por favor, nos proteja. Nos lembre a cada dia quem nós somos, filhos Seus. Por favor, nos acolha
acolha com seus braços de amor e nos lembre a cada momento de que lado nós estamos. Senhor, é isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.